Sequência hoje que vai te encorajar diante de tudo que está acontecendo no mundo e particularmente no Brasil. Precisamos atentar para a essência da palavra. E o título dessa meditação é o Reino de Deus e o Domínio Político. Como fica, esse balanço entre ser cristão e conseguir estabelecer um domínio político numa nação? Então, primeiro eu quero pegar o texto de Marcos, capítulo 8, verso 36. Jesus está trazendo um princípio muito importante. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E veja, quando fala de perder a sua alma, está falando de salvação. Porque todos morreremos e estaremos diante de Deus, ou justificados ou julgados. Jesus não veio julgar, ele veio salvar, mas já tem quem julgue, a palavra, está em João capítulo 3. E aqui Jesus está dizendo que, no verso 34, se alguém quer vir após mim, se alguém quer seguir Jesus, se alguém quer ser achado como verdadeiro crente no Senhor Jesus, a si mesmo se negue. Opa! Como é que alguém vai trazer uma aplicação política para a negação de si mesmo? Alguém mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Morra nos seus desejos, morra nas suas ambições, morra na sua vida pessoal, no seu egocentrismo e viva para os outros, viva como servo, viva como instrumento de Deus. E o instrumento de Deus não compromete. Se comprometer, já saiu do reino. Então, o reino de Deus não pode ter alianças espúrias. O reino de Deus não pode juntar tudo no mesmo saco. Então, se você pensar em democracia, você vai entender que a liderança, verdadeira liderança cristã, ela é duramente confrontada com a realidade da velha natureza. Os homens têm ambições, os homens se corrompem, os homens fazem alianças espúrias e os homens têm convicções e padrões morais absolutamente diferentes da excelência da palavra. E aqui diz, verso 35, estou em Marcos 8. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim, do evangelho, salvá-la-á. Então, presta atenção. Quando a gente pensa num processo como o do Brasil, onde as pessoas se envolveram num movimento de direita e presumidamente cristão, nós temos que separar as coisas. Ser de direita não significa ser cristão, necessariamente. Alguns alvos da direita parecem muito alinhados com a Bíblia. Então, você entende isso, não tem contradição em um cristão ser de direita, no sentido que ele defende a vida, contra a morte de fetos, de crianças de qualquer tempo, porque o início da vida está na concepção. Então, o cristão com entendimento entende isso. O cristão com entendimento entende que no princípio criou Deus homem e mulher. Nada além disso. O cristão com entendimento entende que deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa e serão os dois uma só carne e formar a base da família, da casa, onde pais e filhos submissos aos pais, pais trazendo o entendimento da vida cristã, o entendimento da pessoa do Verbo encarnado Jesus Cristo. Não há contradição nisso. Mas para você ganhar qualquer eleição, para você se estabelecer numa nação, vão haver outros pontos e vão haver contradições. E essas contradições
são necessárias. E a pessoa que quer ser um bom político, ele vai ter que passar por cima de contradições. Percebe o que eu estou dizendo? Mas aqui, esse texto está falando de salvação. Nós, como igreja, temos uma missão da parte de Deus, trazer salvação a cada alma. Uma alma é mais importante que o mundo todo. Que importa ganhar o mundo e perder uma alma? Amém? E aí no 38 ele fecha, né? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora, está reconhecendo a realidade? Geração adulta e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, e a verdade dói, a verdade é absoluta, a verdade não relativiza, a moral cristã não é elástica. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Então esse é um primeiro ponto muito importante, tá? A gente entender que a igreja tem uma missão, salvação. E salvação significa salvação no espírito e depois santificação, salvação na alma, retirada de todo o lixo. E esse processo é um processo de transformação. E uma igreja efetiva é uma igreja que transforma. Aleluia? Muito importante, tá? Então nós queremos, né, algo como no Brasil nós quisemos muito que o Mito fosse reeleito, e parece até que ele o foi, né, e que houve uma fraude eleitoral, mas quem é capaz de provar diante de tudo que acontece, né? Então, mas o Mito não foi reeleito. E o Mito cumpriu seu papel político, seu papel espiritual, não com perfeição, mas com muita fidelidade. Foi um agente de transformação. Por quê? Uma sociedade completamente corrompida, adúltera, corrompida, e aparece um honesto, um que não se corrompeu, um que foi provado e aprovado, e um que conseguiu permanecer diante das oposições, até com tentativa de assassinato. Então, o povo se afeiçoou, o povo o amou, o povo ainda está afeiçoado e ainda o ama, e não houve nada de todo o processo político que denegrisse isso, que invalidasse um legado. Um legado de um homem católico, de um homem com tolerância à idolatria. E os verdadeiros cristãos vão entender isso, né? No processo político, se fechou os olhos para um fato espiritual gravíssimo, que é a tolerância a esse espírito que promove, né, a aceitação nacional de que a Aparecida é padroeira do Brasil. Isso é muito grave diante dos olhos de Deus. Agora, o político não vai trazer esse ponto, como Martin Luther também não trouxe na Reforma. Porque não é interessante provocar uma divisão entre cristãos ditos evangélicos e católicos, né? Mas isso é um fato de abominação. Perceba, quando você fala que você é cristão e você não pode tratar as abominações, que cristão? Se você perguntar para um judeu messiânico, ele vai aprovar? Não. O cristão que não pode falar a verdade, o cristão que não... Porque isso vai melindrar a vida dos incautos, dos ignorantes ou dos obstinados na idolatria ou na sua religião. É o mesmo caso do homossexualismo, não pode falar porque vai perder uma posição na sociedade.
Existe uma força política de implantação do homossexualismo como padrão universal. E agora, se o cristão que tem que se colocar como Antipas, que tem que se colocar contrário àquilo que é bom politicamente, ele vai ser eliminado, assassinado. Ele é indesejável. Isso é muito importante, tá? Quem quiser me seguir tem que negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é estar pronto para morrer. Está pronto para ser perseguido, rejeitado. Agora eu vou para Lucas 17, no verso 20, onde os fariseus queriam muito que Jesus explicasse, né, como é que viria o reino, porque eles estavam esperando uma expressão gloriosa, miraculosa, sobrenatural, de domínio sobre o Império Romano. Então, no verso 20 de Lucas 17, está escrito: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então a nossa missão é mudar os corações. A nossa missão é promover transformação. E se em algum momento o processo político nos favorecer a nossa missão, aleluia, glória a Deus. Se em algum momento o processo político desfavorecer a nossa missão, aleluia, glória a Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então nós não podemos condicionar, agora eu já não sirvo mais o Senhor porque fulano ganhou a eleição na fraude, porque o exército não interveio, porque o meu candidato do Senado não ganhou, porque existe corrupção na política. Meu Deus, será que Jesus, quando ele esteve imerso nas situações do Império Romano, não viu todas as coisas erradas que aconteciam, não só no Império Romano, como na religião judaica inserida no contexto do Império Romano? E não estava ele dizendo, não é aparência externa, não é uma manifestação de poder, não é Jesus chegar e falar assim, eu vou orar para que venham hostes angelicais e a gente arrebenta com esse império. Conquista de corações, uma revolução íntima, silenciosa, que é promovida pelos ungidos de Deus, pela unção de Deus, pela presença do Espírito, pela liberação da palavra através dos mensageiros, pelas orações, intercessões, pela conduta, pelo testemunho. E isso tudo é bom ter um cenário político favorável, mas não é eliminado com um cenário político desfavorável. E Deus o sabe. Porque a igreja cresceu na China com perseguição, a igreja cresceu na Coreia do Sul com apoio governamental, depois ficou um pouquinho mais morna, a igreja cresceu nos Estados Unidos e depois ficou morna e se distanciou de Deus com situações políticas favoráveis e com agendas malignas desfavoráveis que foram se infiltrando e se estabelecendo. E a igreja acomodada não fez nada a respeito. Nós temos que reconhecer isso. A igreja das quatro paredes, ela parece até que não está muito preocupada com o que acontece fora. O foco pastoral é a sua congregação. Não estou desprezando o trabalho pastoral, mas ele é bem incompleto. Se não tiver com a visualização da comunidade, das vidas e da expansão do reino, e com transformação de vidas mais do que eventos e ativismo. E uma visão expansionista através das vidas, valorizando cada uma delas, porque uma alma tem mais valor que o mundo todo. O que importa é ganhar o mundo e perder uma alma? Será que é esse o lema de cada líder?
de cada pastor, de cada apóstolo, de cada profeta, de cada evangelista. Que importa, né? Ganhar o mundo e perder uma só alma. Uma alma tem mais valor que o mundo todo. E qual é o valor? Quanto que se daria por uma alma? Jesus deu o preço máximo à sua própria vida. Ele pagou, ele quitou a nossa dívida. Aleluia! E aqui então, o reino de Deus principia ou está dentro de vós. Amém? E agora, para completar, vamos para 2 Coríntios 3, onde o apóstolo Paulo vai trazer a perspectiva do seu sucesso ministerial. O que é uma carreira bem-sucedida? Quando ele fala lá em Filipenses, e quando ele fala em 1 Coríntios 9, ele está citando completar a carreira e ter uma coroa já conquistada. Um galardão, um prêmio pelo seu trabalho de fidelidade. E o que é esse trabalho? A igreja tem que ter muita atenção nesses dias, porque podemos nos confundir. O nosso trabalho é transformar vidas. É ser capaz de ser frutífero, seguindo o padrão da palavra, examinando diariamente a palavra. Tem muita igreja que se afastou da palavra, que está trazendo pregações light. Eu não estou dizendo ter uma palavra pesada, é ter uma pitada de sal, ter graça. Espero que eu esteja sendo gracioso contigo que me ouve. E aí, 2 Coríntios 3, no verso 1, Paulo vai fazer a defesa do seu ministério apostólico. Ele fala: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Será que eu preciso de uma carta dizendo: olha, o ministro Cláudio Santilli é idôneo? Será que eu estou precisando de uma carta de recomendação para poder ministrar em alguma igreja? E aí, diante do trabalho que ele fez com os coríntios, ele fala: vós sois a nossa carta. Para quem você ministra, essas pessoas são a nossa carta. Escrita no nosso coração, porque amamos e nos dedicamos e gastamos tempo para gerar essas vidas. Amém? Como Paulo fala em Gálatas, né? Por quem sinto as dores de parto, né? Para gerar Cristo em vós. Dores de parto, orações, jejuns, clamores, choros, instruções, pregações, estudos. Vós sois a nossa carta, escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Então os outros olham e falam: uau, esse aí mudou. Quando eu ganhei meu pai, ele mudou. Aí meu irmão, ele mudou. Aí meu irmão ganha minha irmã, depois de todo o testemunho, ela mudou. E aí ganhamos na família da Vera, né? Carlos Henrique, Denise. Eles mudaram. Se transformaram em cartas lidas e conhecidas por todos os homens, estando já manifestos, verso 3, como carta de Cristo. Olha que lindo! Jesus está escrevendo cartas de amor. Produzida pelo nosso ministério. Olha aí, eu tive participação, sim. Escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. Ei, Deus, que coisa linda. Então nós não podemos esquecer que a nossa missão é transformar vidas. Sabe? É muito bom ter uma situação política favorável. Talvez seja até bom ter um domínio político, mas misericórdia, se o domínio político significar perder a fidelidade na nova aliança com Cristo, eu não quero o domínio político. Eu não posso comprometer.
Eu não posso fazer aliança espúria, eu não posso fechar os olhos para o óbvio. Ouvi ministros, ouvi políticos da linha da direita dizendo que os espíritas e os católicos, os evangélicos estavam todos formando um só bloco. Prestem atenção que os espíritas, apesar de se dizerem cristãos, não são nascidos de novo e se relacionam com os mortos, com espíritos, que na verdade não são humanos, são agentes de Satanás. Mas quem aguenta a verdade? Quando eu digo precisa nascer de novo, senão não entra no reino de Deus, a pessoa morreu sem salvação, quem aguenta a verdade? Salvação é só em Cristo Jesus. Quem aguenta, porque eles dizem, mas os cristãos, eles forçam que só tem um caminho de salvação. É claro, só existe um Salvador, Cristo Jesus. Só tem um caminho de salvação, aceitá-lo como Senhor da tua vida. Existe o terceiro céu, existe o segundo céu, existe o Hades, onde vão a alma dos mortos perdidos, e vai ser povoado o Lago do Fogo, que é o inferno, o local final. E não existe nenhum modo de se mudar o destino eterno daqueles que já morreram, não existe purgatório. A verdade, ela é absoluta. Deus nunca liberou nenhum morto para vir aqui falar, só teve um que voltou, é Cristo Jesus ressurreto dentre os mortos, é o meu Senhor. Por isso que ele tem autoridade, nenhum outro profeta tem autoridade para fazer nada, nenhum ser humano que obedeceu a Deus na sua vida e morreu tem poder algum, por isso que é uma abominação invocar qualquer nome, seja de Maria, seja de Pedro, seja de Antônio, seja de José, seja de Jorge, seja o que for, nós temos que entender que são espíritos que agem em cima da ignorância humana e está amarrado em nome de Jesus Cristo. Quem aguenta a verdade? Então não é brincadeira, e Deus não está brincando. Quando Deus traz promessas, são promessas para serem edificadas na rocha. Não se pode edificar fora da rocha que é Cristo Jesus. E 1 Coríntios 3 diz, e cada um veja muito bem como está edificando, porque não dá para fazer qualquer coisa. Vamos fazer uma tenda aí para Moisés, para Elias, para Jesus. Não. Tem compromisso com a verdade e Deus tem uma obra para nós. Amém? Que o Senhor te abençoe com essa meditação. Não quero me alongar, já me alonguei. Mas quero que você receba e fique firme. Firme, não desanime, porque o desânimo significa que você estava acreditando numa mentira. O Senhor é a verdade, Ele é verdadeiro em tudo que Ele faz. Eu quero que você tome posse e permaneça fiel, porque Ele é fiel. E no tempo certo, Deus vai manifestar a sua glória, como tem prometido, e eu quero que você esteja encorajado como brasileiro, talvez brasileiro imigrante em terras diferentes, né? Eu moro nos Estados Unidos, vou sempre para o Brasil, minha base é Taubaté, e o nosso Ministério de Ensino é holynation.com.br. Holy Nation, tá em inglês, né? H-O-L-Y, Holy. Nation, N-A-T, de tatu, I-O-N, nation.com.br, e você vai ver os 6 cursos que nós disponibilizamos como base, como fundamento para a gente poder se relacionar e você avançar na tua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus Cristo.